Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora Pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e já aproveita para seguir o podcast, curtir e compartilhar com aquele seu amigo ou amiga que ama histórias reais tão bizarras que parecem saídas de um filme de terror. Hoje eu quero te contar uma história que me deixou em choque. Esses dias atrás aí eu assisti um documentário sobre o Jimmy Savile, nunca tinha ouvido falar dele na vida. Ele foi um dos apresentadores mais famosos da televisão britânica. Durante décadas, ele foi visto como um ícone, um homem excêntrico, mas bem generoso. Conhecido por seus trabalhos de caridade e por alegrar milhões de pessoas em programas de TV. Mas quando o documentário começou a mostrar o que havia por trás das câmeras, eu fiquei sem palavras. Mais do que chocada, eu fiquei enojada. Saber que ele usava justamente os espaços onde as pessoas mais estavam vulneráveis, como hospitais, instituições de caridade e até alas infantis, para cometer os seus abusos, me deixou profundamente perturbada. Pessoas confiavam nele, que acreditavam que ele estava ali para ajudar. Foram traídas da forma mais cruel possível. Jimmy Savile não era só excêntrico, ele era um predador. Um dos piores da história do Reino Unido. Alerta gatilho. Esse episódio contém temas sensíveis como abuso sexual infantil e negligência institucional. Caso esse conteúdo possa ser um gatilho para você, recomendo cautela ao ouvir. Jimmy Savile nasceu em 1926 em Leeds, na Inglaterra, o mais novo de 7 irmãos. Sua infância foi marcada por uma relação intensa com a mãe Agnes, que ele chamava de a Duquesa. A obsessão era tão forte que, mesmo depois da morte dela, ele continuava a visitá-la no necrotério e penteava seu cabelo. Isso que se ouviu. Ele contou isso em entrevistas com uma naturalidade assustadora. Na juventude, trabalhou em minas de carvão e dizia ter sobrevivido a uma explosão que fraturou sua coluna. Uma história que muitos acreditam ser mentira. Mais tarde virou DJ de boates, onde começou a construir a persona excêntrica que o tornaria famoso. Foi um dos primeiros DJs a usar 2 toca-discos ao mesmo tempo, o que atraiu a atenção da mídia e o levou à televisão e rádio. Na TV, Jimmy Savile virou um fenômeno. Apresentou programas como Top of the Pops e Jim I'll Fix It, que realizava sonhos de crianças ao vivo. Ele parecia ser o tiozão do bem, sempre fazendo caridade, visitando hospitais, arrecadando milhões para instituições de saúde e por aí vai. Ele tinha acesso a locais onde poucos tinham. Prisões, hospitais psiquiátricos, escolas, e ele era muito próximo de políticos, inclusive da família real, de chefes de polícia e executivos da BBC. Ganhou condecorações da rainha e foi consultor de hospitais. Mas por trás da fama e do verniz filantrópico se escondia um dos maiores predadores sexuais da história. Jimmy cultivava um personagem bizarro, roupas bem chamativas, frases de efeito, gestos teatrais. Mas quando você escuta algumas das frases que ele dizia, hoje, elas são quase como se fossem confissões. Não gosto de crianças, mas algumas gostam de mim. Fazer caridade é uma ótima maneira de conseguir o que você quer. Ele era controlador, manipulador e narcisista. Sabia jogar com a opinião pública, com a mídia e com o poder. Fazia exigências para participar de programas, escolhia quem podia entrevistá-lo e sempre blindava sua imagem. Depois da morte de Jimmy Savile, em 2011, vieram as revelações. Centenas de vítimas surgiram. Homens, mulheres, crianças, muitas ainda eram menores de idade quando tudo aconteceu. Os abusos aconteciam nos bastidores da BBC, em hospitais, em eventos, em qualquer lugar que ele tivesse acesso. E ele tinha acesso a praticamente tudo. As investigações identificaram mais de 450 vítimas. A mais jovem tinha apenas 5 anos de idade. Muitas estavam ainda em hospitais, onde Savile era tratado como uma celebridade. Ele recebia chaves, tinha salas privadas e liberdade para circular à vontade. Ele abusava de pacientes vulneráveis, inclusive pessoas com deficiência ou com distúrbios mentais.
E tudo isso com o conhecimento ou silêncio de muita gente poderosa. A bomba mesmo só estourou após a sua morte. Em 2012, o documentário Exposure: The Other Side of Jimmy Savile revelou relatos devastadores. Em seguida, a polícia iniciou a Operation Yewtree, que expôs o sistema de encobrimento e negligência que havia protegido Savile por décadas. A BBC, hospitais, escolas, todos tinham, em algum momento, ouvido algo. E ninguém fez absolutamente nada, por medo, por conveniência ou por pura omissão. Havia registro de denúncias desde os anos 60, e mesmo assim ele seguiu sendo celebrado, premiado e blindado até o fim da vida. Jimmy Savile morreu sem pagar por nada do que ele fez. Foi enterrado com pompas de celebridade, mas seu túmulo acabou sendo vandalizado e depois removido. As vítimas, por outro lado, viveram anos em silêncio, muitas sem nunca conseguir justiça. O caso dele provocou uma crise nacional no Reino Unido, obrigando instituições a reverem políticas, estruturas e silêncios que permitiriam que um monstro se escondesse à vista de todos por tanto tempo. É impossível assistir ao documentário e não se sentir mal. O caso de Jimmy Savile é mais uma história de um abusador. É a história de que como o carisma, com o poder e a influência podem ser usados para camuflar o mal. E que essa coisa de idolatrar muitas pessoas pode deixar eles até cego. Cego. Se você gostou desse episódio, gente, não esqueça de compartilhar com aquele amigo que gosta. E se quiser apoiar o podcast, ter acesso a bastidores, conteúdos extras e documentos exclusivos, é só visitar o meu Apoia-se, que ainda está em construção, já vou avisando, gente. Espero que tenham gostado, mesmo sendo uma história um tanto quanto pesada. Até a próxima, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!